Olá, a partir de agora você confere as principais notícias apresentadas pela UPF TV nessa semana. Nós vamos mostrar um grupo de moradores que pede pelo cercamento da Praça da Cuia. E chegamos na reta final da vacinação contra a febre aftosa. E temos ainda um bloco especial dedicado a falar sobre adoção. Tem a história de uma família de Ernestina que adotou 2 irmãos e as pessoas que dedicam a vida a cuidar das crianças e adolescentes das casas de acolhimento. E ainda um ambulatório para falar da dor. Conheça esse trabalho realizado pelos estudantes do curso de Medicina da UPF. Tudo isso e muito mais, fique conosco, o programa está só começando. Nós começamos a semana falando de um assunto que está dando polêmica na cidade. É que a Associação de Moradores do Centro de Passo Fundo quer cercar a Praça Marechal Deodoro, também conhecida como Praça da Cuia. Confira os motivos na reportagem. Nos bancos e paredes, as marcas do vandalismo. Um dos vidros do banheiro público foi quebrado e sobram latas de cerveja. Para se ter ideia, o banheiro da Praça da Cuia foi pintado 7 vezes só este ano e pelos próprios moradores. E a cada nova pintura, novas pichações. E não para por aí. Tá vendo essas marcas aqui na parte de baixo? Isso aqui é urina. O banheiro fecha às 7 horas da noite, reabre às 7 horas da manhã. Nesse período, muita coisa acontece pelo lado de fora. E não é só isso não. A reclamação também de prostituição aqui dentro, no banheiro masculino. Só tem um vigilante à noite, das 7 da noite às 7 da manhã, e durante o dia não tem vigilante. Então faz com que tenha muita prostituição dentro dos banheiros públicos ali, e onde as moças que cuidam aqui não tem como, proteger o patrimônio público nesse sentido. Laira mora em um dos prédios ao redor da Praça da Cuia. Também reclama do consumo de drogas. Então a gente olha assim daqui de cima, tu vê mais a visão é melhor assim. Então tu percebe assim que tem consumo de droga, bebida, muitas vezes dá briga. Então assim, é um acúmulo muito grande de adolescentes principalmente ali, e a gente vê assim que é uma coisa bem descontrolada assim. E a gente vê que o vigia, coitado, é um vigilante que não tem arma, ele só tem um cacetete. Até se a gente conversar com ele, ele diz, tem finais de semana que eu não tenho coragem de sair para fora. Porque imagina, as pessoas já beberam, alguns usaram drogas, estão alterados ali, né? Além da presença de mais um vigilante na praça, os moradores também querem cercar o local. Uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores no último dia 8. A Associação de Moradores pretende apresentar o projeto aos próximos candidatos à prefeitura no ano que vem. Seriam investidos R$500 mil com recursos do governo federal. Já foi solicitada uma emenda parlamentar, uma emenda federal, com o senador Luiz Carlos Reis, onde ele já solicitou para nós, já passou para nós que o pedido foi acatado por ele, já está lá no planejamento dele e seria para 2021. Bom, em nota, a Prefeitura de Passo Fundo afirmou que não se cogita e nem se tem projeto de cercamento para a Praça da Cuia. Bom, e na próxima sexta-feira, dia 31, termina o prazo para vacinação contra a febre aftosa. No Cepagro da UPF, os 60 bovinos foram vacinados dentro do prazo de 5 dias após a compra das doses. Antes da vacina, elas foram mantidas entre 2 e 8 graus e depois aplicadas com materiais descartáveis. Assim, os animais são prevenidos contra a febre aftosa, doença altamente contagiosa, que pode pôr todo o rebanho em risco. Esse é o procedimento recomendado pela Inspetoria Veterinária, que acompanha a aplicação. Nesse ano, a dosagem mudou. Caiu de 5 para 2 ml. A mudança na fórmula tem o objetivo de diminuir as reações à vacina. E como o próprio produtor pode vacinar o seu rebanho, é importante que se tomem alguns cuidados. Tem que ter todos esses cuidados de estocagem, tem que ter cuidado na dose de 2 ml e principalmente cuidado para aplicar na tábua do pescoço, subcutânea ou intramuscular, e
também cuidado para que tanto a seringa quanto a agulha estejam limpas, né, para evitar aqueles edemas, né, muito comentado em relação à vacina da fitose. Até agora, cerca de 25% de todo o rebanho da região já foi vacinado. No estado, esse número chega a 20%. Por isso, a recomendação da Inspetoria Veterinária Estadual é de que os produtores agilizem esse processo, já que o prazo da primeira etapa já está encerrando. O importante para a gente é que o produtor não deixe para a última semana. Por quê? Isso faz com que muitos produtores vão ao mesmo tempo à inspetoria e a gente não consegue dar a devida atenção para cada produtor. Então, quanto mais antecipar, né, quanto antes fizer a vacinação e ir comprovar com a nota fiscal na inspetoria, mais ágil será o processo. Nessa etapa, bovinos e búfalos de todas as idades devem receber a dose. Já em novembro, só são vacinados animais com até 2 anos de idade. A vacinação é obrigatória e, depois de feita, deve ser comprovada na inspetoria veterinária. Para a gente evitar, né, o foco da fitose aqui, a gente precisa vacinar todo o rebanho. Se não for vacinado, a secretaria, em primeiro momento, ela bloqueia a propriedade, então a propriedade não pode transitar com seus animais até regularizar a vacinação e automaticamente o produtor vai ser autuado. A multa ela parte de quase R$ 1.200. Então, é um alerta para todos os produtores que procurem a inspetoria o quanto antes e comprove essa vacinação. E uma canção feita pela Big Band comunitária da UPF agora vira música oficial do Batalhão de Choque da Brigada Militar de Passo Fundo. Ela foi composta especialmente para o aniversário de 14 anos do batalhão. A composição da melodia ficou a cargo do maestro da Big Band comunitária, Rodrigo Ávila. Com o grupo, uma versão foi gravada em estúdio e depois vai poder ser cantada e tocada nas solenidades com o Batalhão de Choque. Por isso, agora a canção é também símbolo do pelotão, já que foi oficialmente reconhecida pelo alto comando da Brigada Militar e o governo do estado. Uma composição foi feita para a banda militar, banda marcial, e a gente fez um arranjo para que pudesse padronizar isso dentro da sistemática do regime militar, onde as bandas são lançadas as partituras e eles podem tocar em outros lugares. Então foi feita para marcha, né, no sentido de marcha, como todas as canções militares têm esse padrão. E a gente conseguiu colocar uma música que fosse pertinente tanto à marcha militar e agregasse todo esse sentimento que é o sentimento do militar, né? Dessa questão de ordem, da questão de segurança. No meio militar, as canções são criadas para estimular e também mostrar ao público as atividades do pelotão. A canção militar ela faz parte do cotidiano, né? Ela é utilizada como incentivo para incentivar a moral, a garra, a dedicação da tropa, né, de cada componente. Então, nosso objetivo foi justamente esse, demonstrar, através da canção, a atividade que nós desempenhamos, né? A canção foi apresentada durante a cerimônia de comemoração aos 14 anos do Batalhão de Choque em Passo Fundo. O maestro Rodrigo Ávila foi um dos homenageados. Momento de reconhecimento pela extensão da UPF com a comunidade. A Big Band é um grupo artístico, né, da Universidade de Passo Fundo e que com muita frequência é solicitada para fazer participações, fazer apresentações. É mais uma vez reforçando aquela participação comunitária que a Universidade de Passo Fundo tem de estar presente nos mais variados segmentos. A função da extensão, nós como universidade, atender assim uma demanda que significa tanto para eles, que é uma canção. Então a universidade vem de encontro, de fazer uma música, de registrar essa música, de participar na gravação, de participar do lançamento, fazendo toda essa inter-relação entre universidade e comunidade, né? Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre adoção. O bloco vai ser todo dedicado a mostrar as mais variadas faces desse processo. Nós já voltamos.
Estamos de volta e o assunto agora é adoção. No Brasil, 90% das crianças e adolescentes aptas para isso têm entre 11 e 17 anos. Só que a maioria das pessoas que quer adotar prefere crianças menores de 2 anos. Foi por isso que uma família de Ernestina resolveu fugir dessa exigência e hoje constrói e dá exemplo de uma grande história de amor. Confira a reportagem dos colegas Gisele Borba e Michel Sanderi. O carinho ainda é tímido. Primeiro a mão vai na própria nuca, depois na orelha do filho. Primeiro uma pequena batida no joelho, para depois o abraço. São apenas 3 meses de convivência diária com os filhos adotivos, Gabriel, de 10 anos, e Maria, de 5. Eles são irmãos e ficaram 2 anos em uma casa de acolhimento, até serem adotados por Ana e Laudir. Você tá feliz? Tô. Por quê? Porque eu fui adotado. Aqui é muito melhor de onde você morava. Sim. Ganhou um quarto novo e muitos brinquedos. Até já aprendeu a fazer mágica. Escolhe uma carta, mas não fala pra mim qual que é. Tá bom. E você vai fechar os olhos? Não, só tu olha a carta. Ah, eu só escolho na minha cabeça. Essa? Uau! Essa mesma! Tá fazendo mágica já, hein? Parabéns! E Maria já segue os passos do irmão no mundo da magia. Ela é mais comunicativa, quer saber tudo e leva jeito para repórter. O que você gosta de fazer? Eu gosto de contar histórias na televisão, que nem a história de vocês. A Maria é bem comunicativa, assim. Vai ser advogada ou juiz, eu acho. Jornalista, né? Porque ela me entrevistou. Já entende da vocação da filha e do filho também. Gabriel é meio quietinho, que vai pro lado da segurança, quer ser segurança. Essa família só foi possível porque o casal mudou o perfil no processo de adoção. A preferência inicial era por menino abaixo de 4 anos. E daí quando o nosso advogado ligou pedindo para mudar o perfil, e daí nós conversamos e daí resolvemos mudar. Um menino e uma menina. Muda tudo. Né? A gente já estava ambientado, só nós dois dentro de casa, então para mim foi bem difícil ter que mudar tudo, relembrar o que é cuidar de uma criança de 5, uma criança de 10 anos, porque é uma criança, 10 anos é uma criança. Mas agora aos pouquinhos tudo está se organizando. A tempestade já passou? A pior passou. A pior passou. Mas sempre vem umas chuvas fortes de vez em quando, né? Sempre vem umas chuvas fortes, assim, ó. A gente vive um dia de cada vez. Aqui nessa família tem uma curiosidade, algo bastante peculiar. O advogado do casal, que cuidou de todo o processo de adoção, ele próprio adotou um dos irmãos, da Maria e do Gabriel. E agora ele está adotando os outros 2 irmãos. Eles são um total de quantos irmãos, Ana? São, na verdade, 6, né? Tem um que atingiu a maioridade, então. E daí, então, temos 2 com nós e os 3 estão com o advogado e a esposa dele. E vocês pretendem manter esse vínculo entre os irmãos com visitas, passeios? Sim, nós com o advogado, né, e a esposa dele, a gente vai manter esse vínculo. Eles se ligam uma vez por semana. Quando dá, a gente vai almoçar lá na casa deles, nos aniversários. Então, a gente vai procurar manter, por enquanto, esse vínculo, né? E eles gostam, a Maria e o Gabriel? Gostam muito e sentem falta, né? A adoção chamada tardia, depois dos 3 anos de idade, é a mais difícil, porque a maioria das pessoas quer crianças brancas e menores de 2 anos. Em Passo Fundo, foram 9 adoções no ano passado. Este ano, nenhuma. E 10 crianças e adolescentes estão aptos para adoção. Têm entre 11 e 17 anos. Para estimular a adoção tardia, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social vai promover o primeiro encontro entre crianças, adolescentes e pessoas habilitadas para adoção. Vai ser uma oportunidade de aproximar, né, os habilitados das crianças
com a perspectiva e a esperança de que haja futuramente ou se plante alguma semente no sentido de que essas pessoas habilitadas, esses casais, essas famílias também abram a possibilidade de talvez mudar o seu perfil e pensar em adotar uma criança que tenha um pouco mais de idade. Quem sabe mudar o perfil da criança, como fizeram Ana e Laudir, e no próximo Dia das Mães já receber o carinho e a homenagem dos filhos do coração. Hoje em Passo Fundo existem 9 crianças e adolescentes aptos para adoção nas 2 casas de acolhimento da cidade. Mas esse processo não é simples. Por isso, desde 2012, um grupo de voluntários auxilia quem sonha em construir uma família. Eu ganhei no primeiro Dia das Mães um coraçãozinho, né? E eles brincavam muito com isso, né, mãe? Que nós somos teus filhos daqui, é daqui que nós somos, né? A gente não é da tua barriga, mas a gente é do teu coração. Né? Ser pai e mãe, um sonho que se tornou realidade para Maria Helena e o marido Wilson. Eles tiveram as vidas transformadas em 2012, com a chegada dos irmãos Eduarda, na época com apenas 1 ano e 1 mês, e do Gregory, de 2 anos e 4 meses. Foi por meio do Adotê, um grupo de apoio à adoção em Passo Fundo, que hoje a Eduarda e o Gregory têm uma nova família. No momento que nós começamos a participar do Adotê, a gente soube que poderíamos adotar crianças um pouquinho maior, né? Nós mudamos o nosso perfil. Já são 7 anos de adoção e mesmo assim Maria Helena continua indo aos encontros que acontecem uma vez por mês, sempre com orientações profissionais e rodas de conversa. Acredito que tenhamos um reconhecimento muito importante do Poder Judiciário e uma parceria muito boa com o Ministério Público, enfim, com toda a rede que atua. Nós temos aquilo que chama-se de rede de proteção, né? Porque a gente está tratando com interesse e direitos de crianças, adolescentes, enfim, daquelas pessoas que, de alguma forma, sofreram algum tipo de violação de direitos. Né? Mas não basta ter vontade. Os futuros pais precisam estar conscientes de que vão passar por uma fase de adaptação. Na verdade, o fundamental dos pais saberem é eles estarem preparados para essa pessoa que vai chegar, seja uma criança pequena ou seja um adolescente, e que ela vai vir do mundo dela, com as histórias dela e com a vivência dela. Uma adoção é a mesma coisa que uma gestação. Tu vai mudar toda a tua vida, tu vai mudar toda a tua rotina e tu vai ter que se adaptar com aquele serzinho que está entrando na tua vida. Eu digo assim que o Adotê foi muito importante para essa visão, para clarear para nós isso. De quão é importante que aquela criança que tem 3, que tem 4, que tem 6 e que tem 8 ou que tem 10, ela só quer uma família. Ela quer ter uma pessoa para chamar o meu pai, a minha mãe, ou meus pais, ou as minhas mães, ou só minha mãe, ou só meu pai, mas que tenha o cantinho dela, que ela sabe que é dela, que ela tenha o amor, que ela tenha alguém que ela possa se agarrar, digamos assim. É só isso que eles precisam. Amor, carinho, atenção. Mas enquanto a adoção não acontece, muitas pessoas se dedicam a cuidar dessas crianças e adolescentes. O convívio diário, claro, acaba dando origem a muitos vínculos. Mas e quando essa relação diária acaba? O que fazer? Veja agora na reportagem. A espera é longa, já dura 7 anos. A adolescente veio para esta casa de acolhimento quando era uma criança, de 9. Agora já perdeu a esperança de ser adotada por uma família. Estuda para ser aprovada na Escola Militar de Passo Fundo. Em 20 anos, apenas um adolescente que passou por aqui foi adotado. E quando chegam aos 18, não tem outra escolha. Deixam a casa. Ainda são acompanhados por um tempo, mas precisam conquistar a autonomia. Com 14 anos, a gente já começa a inserir nos programas de aprendiz, de jovem aprendiz. Normalmente a gente dá 30% do que eles recebem mensalmente e o restante é guardado para depois, quando eles fizerem 18 anos, eles terem uma renda. Com 17 anos a gente começa a fazer um plano de desligamento. Então a gente insere aqueles que já passaram por todos os processos de aprendiz,
a gente já pensa num outro tipo de emprego, num outro tipo de vinculação no mundo do trabalho. E a gente monta um local para eles ficarem, se eles não tiverem nenhum familiar, nenhum parente, nenhuma pessoa de referência fora da casa. Aqueles que não tem ninguém, então a gente aluga um local, a gente auxilia a alugar um local para morar e montar esse espaço para ele poder morar depois dos 18 anos. E ainda assim é acompanhado por um tempo pela equipe técnica da casa, depois passa para os CRAs. As crianças e adolescentes acabam sendo adotados pelo coração dos cuidadores. Elizabeth é assistente social há 20 anos. Pinta unhas, participa da organização da casa, ajuda nos temas da escola. De artes, então vamos tentar fazer? Vamos lá. Quando nós começamos a trabalhar nas casas, sempre nos passam que a gente não pode se apegar. Mas assim, é muito difícil isso, né? Isso não existe, a gente realmente se apega. E né, no longo dos meus 20 anos nessa área, eu tenho adolescentes que hoje estão em outros estados e que vêm passar as férias na minha casa. Só nesta casa, 21 profissionais se revezam nos cuidados, 24 horas. Lidar com as rotinas do espaço é tarefa fácil. Difícil é lidar com as características de cada um. Essa garrafa é um dos objetos pessoais de uma das adolescentes que moram aqui na casa. Aqui dentro tem 25 poesias que ela escreveu. Eu pedi para que ela lesse uma delas, mas ela falou não, são histórias muito tristes. Ela gosta de escrever, a colega gosta de dançar, o outro colega gosta de jogar videogame. Cada um tem a sua característica, o seu gosto, o seu jeito de pensar, de sentir as coisas, além, lógico, da história trágica de vida que cada um deles enfrenta. E lidar com essas diferenças nas características de cada um é um dos maiores desafios dos cuidadores da casa. Nem todos reagem da mesma forma diante da mesma situação. E entender isso é muito difícil, porque a gente tem a tendência de generalizar, de criar uma regra, de criar uma situação que vale para todo mundo. É muito mais prático lidar dessa forma. Só que isso não funciona, isso tende a não dar certo. Então a gente tem que parar para pensar, às vezes, que cada um é diferente. E cada um tem uma história. E cada um tem uma história. E cada um merece ser tratado da maneira específica para ele, não como trataria uma outra pessoa. Difícil também é lidar com o carinho, com o amor que ficam depois que as crianças ou adolescentes se vão, adotados ou para a vida por conta própria. É como os nossos filhos, a gente cria, a gente educa e depois eles vão para o mundo. Então a gente realmente tenta fazer isso com eles. Por mais que não tenha essa figura de ser mãe, que nós não somos, mas a gente vibra junto quando eles arrumam um emprego, né? Quando eles terminam um curso, quando eles estão fazendo alguma coisa assim que eles estão se realizando. Então realmente assim o vínculo faz parte do nosso trabalho. Eu creio que quem não tem isso, né, não consegue ficar realmente. Depois de insistir um pouco, a adolescente que não queria mostrar o poema aceitou me falar 2 frases. São essas: dói saber que quem deveria te proteger é quem mais te machuca. Dói saber que você transborda sentimentos, mas é só solidão. Encerramos esse bloco especial sobre adoção, mostrando o porquê da complexidade burocrática do processo. Inclusive, um serviço da UPF ajuda e orienta as famílias que sonham em adotar crianças e adolescentes. Veja só. A ideia é simples, funcionar nos moldes de um escritório de advocacia. É assim que funciona o SAJUR, o Serviço de Assistência Jurídica da UPF. Quem vem até aqui pode ser atendido em consultas e orientações em diversas áreas do direito. Uma delas é voltada a pessoas que desejam adotar crianças ou adolescentes. Há 3 anos, a universidade firmou um convênio com o Poder Judiciário e, desde então, 3 pedidos de processo foram abertos e 5 estão em andamento, sendo que desses, 2 já conseguiram adoção. E dos 8 casais interessados, 2 são homossexuais.
Nós temos uma parceria junto ao Poder Judiciário para atendermos todas as pessoas interessadas em se habilitar no pedido de adoção. Esse pedido ele é feito de forma gratuita, né, pelo SAJUR. O atendimento é feito inicialmente pelos alunos, a partir desse primeiro contato, sendo o casal, sendo uma pessoa sozinha, né? Não se faz diferença no processo de adoção hoje se a habilitação é feita por pessoa individual ou por casal, seja o casal heterossexual ou homossexual. Então, para a lei hoje não existe nenhuma diferença e o atendimento do SAJUR tampouco. Então, esse primeiro atendimento é feito pelos alunos e depois, então, nós fizemos esse contato de conferência de documentos. O processo de adoção não é fácil. Primeiro, os interessados entram com um pedido no fórum. O processo é encaminhado pelo juiz da comarca, que determina a data da entrevista pela equipe especializada. Nesse momento, as questões analisadas vão muito além do perfil da criança que o casal deseja adotar. Depois dessa fase, acontece o curso de adoção. As análises são enviadas para o juiz, que é quem vai dizer se o casal está apto ou não para ser incluído no Cadastro Nacional de Adoção. Em Passo Fundo, era obrigatório que o processo fosse encaminhado através de um advogado. Com a troca do juiz da comarca, a medida passou a ser opcional. Nós fizemos o trabalho de forma gratuita, né, e voluntária. É muito importante esse contato, esse atendimento dos alunos, mas também pode ser feito individualmente, diretamente no Juizado da Infância e Juventude pelos interessados. Existem trâmites internos e até a própria questão de terminologia, às vezes de processo, que é difícil para a pessoa sozinha se orientar. Apesar de ela ter um excelente atendimento no cartório da infância, no Juizado da Infância e Juventude do Fórum. Então, a gente sempre costuma não dizer que é obrigatório, mas é sempre bom a orientação de um profissional, né, de um advogado que tem todo esse conhecimento, né, da lei e desses processos internos. No SAJUR, todos os serviços são oferecidos de graça e são os estudantes do curso de Direito da UPF que fazem os atendimentos, com orientação dos professores. É um trabalho imenso, né? É uma atenção enorme que a universidade dá para a infância como um todo, né? Então, nós temos várias áreas dentro da universidade trabalhando juntas, junto ao Poder Judiciário e dentro da própria universidade na área de pesquisa, né? Então, nós temos a Faculdade de Direito, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Psicologia e o Serviço Social, envolvidos dentro desse grande guarda-chuva. É importante frisar que, dentro da proposta de adoção, a universidade é parceira do Poder Judiciário, num convênio já bastante antigo, realizando o curso de adoção, que é um curso obrigatório da Lei 12.010, que é a Lei de Adoção. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o ambulatório da dor. E ainda, o seu Nico foi tentar um estágio no CIE? Nós já voltamos. Estamos de volta e o assunto agora é reforma tributária. É que nessa semana a Faculdade de Direito da UPF recebeu uma audiência pública da Câmara dos Deputados para debater o assunto. Auditório lotado para discutir a reforma tributária. Na audiência pública se falou da expectativa em corrigir distorções na cobrança dos impostos brasileiros. Nós vivemos num estado dito estado fiscal. O estado fiscal, ele é aquele estado em que necessariamente precisa ser cobrado tributo para a manutenção da máquina pública e tudo mais. Então não há como pensar que com uma reforma tributária pagaremos menos tributos. A esperança que existe é que com a reforma tributária a tributação seja mais justa. Um carro popular pague IPVA. São Paulo, por sua vez, tem a maior frota de helicópteros do mundo, helicópteros de uso civil. Não paga IPVA. Então, essas distorções já serão um grande avanço se forem corrigidas.
Um dos objetivos do atual texto da reforma é extinguir os seguintes impostos: o ICMS, que é estadual e hoje o que mais arrecada no país, o Imposto sobre Serviços e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Também se cogita a extinção de 2 contribuições da Seguridade Social, o PIS e o COFINS. Mas a extinção fica na sigla, porque todos esses tributos se reuniriam em um único, com o nome provisório de Imposto sobre Operação de Bens e Serviços. A extinção dos tributos por si só não assegura a redução da carga tributária. Assegura tão somente termos menos impostos e 2 contribuições a menos, mas não que vai diminuir a carga tributária. Portanto, a gente tem que ter como base a ideia de que realmente precisamos distribuir melhor a carga tributária, tributar aqueles aspectos mais importantes, onde há maior capacidade contributiva e ainda a adequada aplicação do recurso objeto dos nossos bolsos, que é o recurso tributário. O deputado federal Luiz Miranda, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, defende que a ideia é reduzir a carga de impostos sobre o produto e, com isso, facilitar o consumo, medida capaz de gerar empregos e possibilitar a expansão da economia. Uma PEC da reforma tributária já tramita no Congresso, mas existem ainda 2 textos a serem analisados sobre o mesmo assunto. E nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um novo projeto da reforma tributária vai ser apresentado somente depois da aprovação da reforma da Previdência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas tramitam totalmente separadas, em comissões separadas. E isso é uma ilusão, parece até que quem prega que temos que esperar a reforma da Previdência acabar primeiro, ela ser concluída, para iniciar uma reforma tributária, parece que eles não querem fazer a reforma tributária. O que nós precisamos no Brasil hoje é juntar essas propostas, separar tudo aquilo que é importante para o país, redistribuir esses impostos de forma mais justa para aqueles que hoje estão sendo penalizados pagarem menos, aqueles que estão sendo beneficiados pelo sistema pagarem aquilo que devem de fato e fazer com que o Brasil volte a consumir e, consumindo, gerar emprego, renda e desenvolvimento. Audiências como essa acontecem em todo o país e são promovidas pela Câmara dos Deputados. O objetivo é discutir e avaliar as medidas e os impactos da reforma. Nós precisamos escutar as diferentes regiões, precisamos escutar os diferentes segmentos da sociedade, e isso que a Frente Parlamentar está fazendo é algo que eu diria deveria ser exemplo a todos os temas importantes que nós temos para serem discutidos tanto na Câmara quanto na sociedade como um todo. Então, nós estamos com bastante expectativa e acreditamos que a partir dessas discussões que acontecerão não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o país, nós possamos aí ter uma mudança substancial nessa matriz toda que envolve a reforma tributária. A dor está sendo estudada com mais profundidade no Hospital Municipal pelos estudantes de Medicina da UPF. Os pacientes com dor crônica são encaminhados para lá por meio dos postos de saúde e passam a ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar. A entrevista é longa, chamada de anamnese clínica. Depois tem um exame físico para chegar ao diagnóstico. Respira fundo. Se tiver dúvida, chama o professor. Fecha os olhos. Segura assim, fica segurando durante alguns segundos. Gabriel é aluno do curso de Medicina da UPF, está no 9º período e atende no ambulatório da dor no Hospital Municipal de Passo Fundo. Aqui a gente tem a oportunidade de ver esses pacientes e investigar todas as patologias que podem causar a dor crônica, porque é uma gama de possibilidades muito grande, né? E aqui, junto com o professor, a gente pode investigar e, além disso, entender como tratar melhor o paciente. Pelo menos 200 alunos ampliam a qualificação no ambulatório da dor por meio de um convênio entre a universidade e a prefeitura. Dor de cabeça, dor nos ossos, músculos, articulações são os casos mais frequentes aqui no ambulatório da dor no Hospital Municipal de Passo Fundo. Os pacientes são encaminhados pelos postos de saúde e atendidos por uma equipe multidisciplinar. A dor crônica como tal, ela gera deficiência psíquica, gera uma deficiência de comprometimento laboral,
da própria autoimagem, da própria autoestima, então geram uma série de comprometimentos. Precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar, porque nós temos que tratar tanto a parte médica, medicamentosa, muitas vezes esses pacientes precisam ter um acompanhamento psicoterápico, a maioria deles a gente sempre recomenda fazer uma atividade física adequada ou uma atividade fisioterápica adequada. Então é um tratamento que passa por várias especialidades, por vários profissionais e tem que ser dessa forma porque senão não tem uma melhora significativa. Né? Dona Terezinha sente dor de cabeça há 5 anos, uma dor crônica, e para aliviar tomava analgésicos por conta própria. É muito ruim porque às vezes eu trabalho com aquela dor, é horrível, você não sabe o que vai fazer, né? Fica irritada, triste. Irritada. Até me dá vontade às vezes de bater a cabeça nas paredes para ver se alivia, porque irrita muito. A dor crônica ela é diferente por quê? Porque ela passa de ser um sinal para ser uma doença. Então, a dor crônica ela é caracterizada por dor persistente há mais de 6 meses. Então, ela já passa de ser um sinal, então ela é uma doença e precisa ser tratada como um tal. Porque os medicamentos que a gente usa são remédios diferentes, a forma como a gente tem que encarar é totalmente diferente daquele paciente que tem uma dor mais aguda, né? Atendida, medicada e com solicitação de retorno para 2 meses. Agora, Dona Terezinha passa a ser acompanhada pelo médico especialista em dor crônica e pelos alunos do curso de medicina da UPF. Dona Terezinha, a senhora ficou satisfeita com o atendimento? Muito. E agora a senhora está com esperança de que conseguiu um tratamento adequado? Acho que sim, espero que sim, né? E alunos do curso de Educação Física da UPF participaram de uma aventura radical no campus da universidade. Teve desafios e superação para aprender na prática que o esporte de aventura pode ser um campo profissional com muitas possibilidades. 3, 2, 1. Foi dada a largada para o 7º UPF Adventure. O que eles têm pela frente? Desafios e superação. Logo nos primeiros minutos, o cross country, uma prova que exige força, equilíbrio e coragem. Isso! Não vai! Não pode se morrer, vamos! Bora! Alguns tombos são inevitáveis. Mas levanta e vai de novo. Nessa hora, o trabalho em equipe é fundamental. São 10 quilômetros de percurso no campus da UPF. Em alguns pontos, o que fazer, para onde ir? Eu tenho que dar uma olhada aqui no mapa. Ele tem uma entrada diferente. Então o PC6 ele estava ali junto às árvores e esse 7 ele está bem na entrada do trilho. Aí dá dúvida. Com certeza. E se a colega cansa, tem ajuda. As trilhas servem para repor as energias e para respirar em meio à natureza. Mas em seguida, o ritmo aperta de novo. Cansativa. Tá punk, mas tá muito divertido. Tá bem legal. Tem que dar uma paradinha procurando o que tem que fazer. Sim, mas é uma coisa assim que é meio fora do padrão que a gente tá acostumado, sabe? Mas vale muito a pena, assim, ó, 10/10, assim, literalmente. Grupo 4! Durante a prova, eles têm alguns pontos de controle, como este aqui, onde eles têm que responder algumas perguntas e registrar fazendo a foto. A gente tem que responder e mandar para o professor e aí continuar a corrida. Eles vão mandando as respostas para a gente, né? E a gente vai tendo e vai armazenando. Existe uma tabela em que a gente vai colocando o horário que cada um passou, onde é que uma equipe passou a outra, entre um trajeto e outro, né? Hoje ela é toda monitorada, na verdade, pelos meus monitores, né? Alunos e ex-alunos que ajudam na atividade. E eles desenvolveram, né, um sistema em que a gente consegue pegar eles ao vivo, né? Onde eles estão, né? No mapa, né? Então a gente consegue ver se alguém errou o trajeto, se alguém está fazendo um trajeto maior. E a gente consegue daí chamar, ter contato, né? A gente utiliza o telefone para fazer isso, né? A primeira equipe fez a prova em 1 hora e 37 minutos. Mas chegar primeiro não significa ganhar. Tem que cumprir todas as etapas. E para terminar, experiências que a maioria nunca teve. Parede de escalada, rapel,
e tirolesa. A equipe de apoio ajuda a organizar a prova e a montar os equipamentos. A gente já teve a matéria e agora a gente retorna para ajudar ele nessa competição. Por que vocês participam? Porque é uma experiência nova e para a gente do curso de Educação Física é mais uma atividade prática que a gente pode estar no futuro trabalhando com isso. O PF Adventure faz parte de uma disciplina do curso de Educação Física. A gente viaja para fazer rafting, a gente viaja para fazer rapel e tudo dentro da disciplina. E ela termina com essa corrida. Então a grande importância, na verdade, é um contato com o esporte de aventura, né? É uma modalidade que vem crescendo muito, né? E é um campo, né, muito vasto para a educação física e que hoje a gente está se inserindo dentro desse campo, né? Educação física! E aí, qual é a programação do final de semana? Já tem algo em mente? Bom, confira a nossa agenda cultural. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui no Espaço Andorinhas para o workshop vivencial de comunicação não violenta com a Gabriela Albuquerque e também na parte da manhã, às 8 horas, para a oficina de contato e improvisação e às 10 horas da manhã, lá no Rito Espaço Coletivo, a oficina de teatro. Não se esquece que para o workshop de comunicação não violenta tem que fazer inscrição antes, então entre em contato. Se quiser também saber sobre as outras oficinas, pelo número 99905-2888. Valeu! Fala galera da UPF TV, nós somos o Grupo Rio Grande! E a gente está aqui para convidar vocês para o lançamento do projeto Grupo Rio Grande Canta Passo Fundo. É amanhã, dia 25 de maio, no CTG Tropel de Caudilhos. Vai ser um prazeraço a gente encontrar vocês lá. Então não te esquece, amanhã, sábado, é no CTG Tropel de Caudilhos! Grupo Rio Grande. E aí galera, tudo bem? Sou Eduardo, da banda Carlota Joaquina de Chapecó, e vim aqui fazer um convite mega especial para vocês. Nesse sábado, dia 25, estaremos em Passo Fundo, mais precisamente no Porão Bar da Tabacaria, fazendo nosso som. E eu quero convidar vocês todos para irem para lá, colarem com a gente, curtir essa noite junto conosco, combinado? Nosso setlist tem várias novidades para quem já viu nosso show, tem os clássicos de sempre, também tem coisas novas, todos os hits e os nossos sons autorais. Espero vocês lá para cantar e tomar uma ceva gelada. Falou? Até sábado. 3, 4. Come together right now over me. Até lá, um abraço. Sábado vamos comemorar o aniversário de 3 anos da Slut em Passo Fundo. A festa inicia às 23h30 e será realizada no Mahana Club, que é localizado na rua Padre Valentim 140, próximo ao Parque da Gare. O Mahana é um local de festas alternativas da cidade. A estrutura conta com praça de alimentação e 3 pistas que vão representar as temáticas das festas mais badaladas que a Slut já proporcionou ao público. O repertório passa por todos os estilos musicais. É festa para quem gosta de funk, é festa para quem gosta de pop e muito mais. A Slut já produziu mais de 45 festas em Passo Fundo e região, com atrações e temas diferenciados. Vem você também fazer parte dessa história. Alô, Marau e região, dia 25 a gente se encontra na Dublins. Eu vou estar de volta ao palco com o Anjos do Hangar, tocando só as melhores. E a festa não tem hora para acabar, porque ainda tem DJ T-Rock e sertanejo do bom com Mari e Cristiano. Anota aí, dia 25 é na Dublins. A mistura de jazz com chamamé é possível e um trio aqui de Passo Fundo já colocou isso em prática. Em agosto, o Jazz Mamé vai ser apresentado para toda a comunidade em um espetáculo diferente.
nosso negócio do jazz mamé é utilizar dos nossos ritmos latinos com a estrutura do jazz, a estrutura, a forma dele, que é apresentar um tema e poder improvisar em cima desse tema. Surgiu entre o encontro de eu e o Carlinhos Tabajara, né? A gente já vem trabalhando junto há 4 anos e a gente tem influências diferentes musicais, né? Então a gente decidiu unir isso aí, tocando junto, ensaiando entre um espetáculo e outro. Então surgiu essa ideia da gente unir isso aí espelhado já, né? Em conceitos já utilizados. Temos, por exemplo, a influência do Luiz Salinas, né? Renato Borghetti, enfim, outros grandes artistas da música latino-americana, que já utilizam um pouco desse conceito, né? E a gente vem trabalhando junto, compomos juntos, né, os nossos temas, e também fizemos uma releitura, então, dos temas já consagrados, né, da música gaúcha, da música nativista. Também tocamos o samba, salsa, né, rumba, flamenca, a gente incorporou junto algumas coisas, né? Então é bem mesclado mesmo esse projeto. Eu trago com muito gosto, né, esses ritmos que são desenvolvidos no bangô, no bongok e também no próprio bumbo legueiro, que fazem com que a música fique mais temperada, né? Então, essa mistura de jazz com chamamé, com essa estrutura das batidas do bumbo legueiro, fica magnífico, e a gente conseguiu adaptar algumas outras coisas que fazem com que essa música fique realmente mais elevada espirituosamente. Lá nós vamos fazer, além de música instrumental, músicas cantadas, e também falar um pouco, fazer um pouco de humor, contar um pouco dos temas, das histórias e um pouco da vida itinerante dos músicos e das mazelas e das alegrias que os músicos passam vivendo aqui no nosso país. E olha só, o seu Nico, o gaúcho de Passo Fundo, voltou a estudar. E para se colocar no mercado de trabalho, ele foi tentar um estágio no CIE. A agência já está há 40 anos aqui em Passo Fundo. Olá, gente bonita, tudo bem? Aqui é o seu Nico para a Hora da Notícia na UPF TV. E adivinha onde é que eu estou hoje? Hein? Eu estou aqui no CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E vim aqui para saber dos estágios, dos projetos, das oportunidades de trabalho para os jovens e também para a terceira idade, porque eu ouvi dizer que agora também tem um estágio para quem tem mais idade. Como voltei a estudar, eu vou tentar a sorte também para arrumar um estágiozinho para mim, né, gente bonita? Estou procurando um estágio, ouvi dizer que tinha estágio para o pessoal da terceira idade aí. O senhor está estudando, não? Estou estudando, sim. Que curso o senhor faz? Eu estou terminando o 2º grau agora. 2º grau? Não, a gente consegue fazer. O senhor tem seus documentos pessoais? Tem aqui, ó, senhora. Tem o documento da minha Belina aqui e aqui meus documentos aqui, ó, senhora. Me diga uma coisa, moça. Tem possibilidade de conseguir um estágio para mim? Tem. Assim que a gente já conclui o cadastro, a gente já consegue ver as vagas que estão disponíveis, já encaminha o senhor para o estágio. Excelente, excelente. Eu fiquei tão curioso e tão satisfeito com essa minha visita aqui no CIE, que eu vou ter que perguntar aqui para o senhor Adriano Lírio, que é o supervisor executivo, para me contar mais sobre todos os serviços, sobre o que é oferecido aqui. Aqui no CIE nós trabalhamos com 2 programas. É o programa de estágio, que é para estudantes do ensino médio que querem iniciar na vida profissional, e para nível superior. E
temos também o Aprendiz Legal, que é um programa baseado na lei da aprendizagem, que é para jovens a partir dos 14 a 24 anos. Agora eu vou falar com o João Paulo, é isso? Pessoa boa que já está no programa Aprendiz Legal. Eu trabalho há 7 meses e eu acho muito bom, a turma é muito legal, é muito bom esse programa. E realmente é um programa que ajuda muito os jovens hoje em dia que querem estudar e trabalhar junto. Então, gente amiga, o interessante é pensar que essa turma aqui do programa Aprendiz Legal, que já está trabalhando, está contando o tempo para a aposentadoria desde agora. Então, esses jovens já estão investindo no seu futuro. Olha que bacana, não é? O programa Aprendiz Legal. O CIE no estado do Rio Grande do Sul existe há 50 anos e em Passo Fundo há 40 anos. Então, hoje nós temos muitos profissionais bem colocados no mercado de trabalho que iniciaram a sua trajetória através de algum programa oferecido pelo CIE. Oi, com licença, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, tudo bem? Tudo bem, Paulo, de novo? Por que vocês vieram aqui, o que trouxe vocês aqui até o CIE e qual é o ramo de vocês também? É comércio de alimentos, temos uma cafeteria e a gente veio aqui para conhecer um pouco mais do sistema e para buscar um estagiário para trabalhar junto conosco. Maravilha, e como é que vocês chegaram até aqui, através de que vocês chegaram até o CIE? A gente ficou conhecendo alguns amigos que trabalharam antigamente, que conseguiram o primeiro emprego pelo CIE e aí hoje precisamos pelo outro lado, pela empresa, e aí já conhecíamos, ouvíamos falar antigamente e hoje viemos buscar algum estagiário por aqui. Então, meu amigo Iago, como é que você descobriu esse lugar aqui, o CIE, e o que você está buscando aqui? Vim através de recomendações e pelo site, e vim para buscar um serviço. Você já conhece alguém que conseguiu um estágio e futuramente um trabalho através do CIE? Sim, alguns já. O meu irmão já está trabalhando pelo CIE, já conseguiu uma vaga já. O que você procura especificamente? Uma vaga para estágio só, na verdade. E mais especificamente numa área de administração. E você conhece alguém que já conseguiu aqui um trabalho, estágio através? Tenho vários colegas da minha turma que conseguiram através do CIE. No meu caso, que já tenho 72 anos e voltei a estudar agora, eu vim em busca aqui, consegui até um encaminhamento. Fala para o pessoal da terceira idade também. Claro, pode ser encaminhado para vagas de estágio. Hoje nunca é tarde a voltar a estudar. Quando você está estudando, você vai tentar desenvolver teoria e prática. E aqui é o lugar certo. Aqui você vai para a empresa desenvolver atividades compatíveis com o curso que tu está desenvolvendo na escola. Então, a partir de 16 anos, mas não tem idade máxima, pode vir procurar o CIE e tentar um estágio. É isso por hoje, a semana fica por aqui. Lembrando que todas as reportagens apresentadas aqui também estão nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até mais.